Crava na pose, chama no zoom, dá um close. O Gazeta Esportiva tá chegando com tudo, invadindo a sua televisão sem perder a elegância. É claro, não vou descer até embaixo. Quem não sabe, é um funk, gente, essa rima aí que vocês falam, essa abertura aí que o Thiagão botou hoje, porque ele gosta de dançar funk até o chão. Mas eu não vou descer até o chão, porque o meu salto é muito alto. Então hoje aqui comigo, o craque dos campos e dos comentários, Miller! Uhul! Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, o Miller é nosso! Ahá, uhul! Olha o salto, olha o salto. Nossa Tô senhora, longe de Celso, você, não você dá pra fica te segurar. esperto pra me pegar. Boa noite. E a opinião 6 estrelas de Celso Cardoso. Muita generosidade e gentileza de vossa parte. Ele tem música! Esse é o homem! Ele adivinhou ontem no resultado do Palmeiras, não sabe? O Celso, eu falei assim, Celso, Falei tá que o Palmeiras feliz? era esporte. Tá que era feliz com o esporte, é Palmeiras? favorito. O Palmeiras era esporte? Não, o Palmeiras era favorito. Não, eu não perguntei, então. Por isso que ele não Ah, deu. você ficou quieto? Não, não perguntei. Tá vendo? Quando eu acerto, ela não perguntou, né? Ela não perguntou. É quando ela pergunta, ela me atazana. Gente, o programa de hoje tá super especial. Quem tá jogando melhor? Palmeiras ou Flamengo? Já eles vão falar. A gente também vai falar sobre isso porque o Palmeiras engatou a terceira vitória seguida, venceu o Sport de virada com consistência, 36 finalizações, jogão bonito. Tem também Daniel Alves que voltou a ser assunto no São Paulo. Vamos entender melhor essa história daqui a pouquinho. O Corinthians também é tema com o goleiro Cássio. Galera tá pegando no pé do gigante. Com razão? Sim ou não? Tudo isso e muito mais no programa de hoje, depois dessas dicas. Tem muito palmeirense aqui na missa hoje. Estou vendo alguns, né? Eu vou dizer assim, ó, Senhor, que eu veja em novembro o Palmeiras campeão da Libertadores e depois do Mundial, porque em 1951 eu ainda não era nascido. Olha que pedido bonito para Jesus. É o evangelho de hoje, né? Senhor, que eu veja. Agora só falta concretizar, né? É o mais difícil. O padre tá de verde. Olha, gente, esse vídeo tá bombando nas redes sociais. O padre Tiago Romancini, lá de Altinópolis, interior de São Paulo, fazendo um pedido muito especial, né, para os palmeirenses. É daqui praticamente um mês, né? Hoje é dia 27? Hoje é 26. Hoje é 26, então daqui praticamente um mês, que é um mês Hoje e um é 26, dia. segunda-feira. Mas esse mês tem 30 ou 31 Tô dias? te zoando. 31. Enfim, a gente vai ter, dia 27 de novembro, a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. E desse tema tem tudo a ver a nossa enquete do dia, né? Quem tá mostrando mais futebol no momento? Palmeiras ou Flamengo? Entra lá no site gazetesportiva.com e deixa o seu voto. Usa o QR Code que está aqui embaixo que facilita. Quem tá? E aí, Celso, boa noite. Grande noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Quem tá com o futebol mais bonito, Celso Cardoso? Acho que o jogo virou, né? 15, 20 dias atrás, Flamengo atropelando, Palmeiras capengando. E de repente você vê o Palmeiras produzindo, ganhando e o Flamengo capengando. Todo mundo lesionado, tá? Uma vez eu vi num documentário sobre a Copa do Mundo de 94, um torcedor, ele resumiu o futebol de uma maneira muito singela. É a vida com seus altos e baixos. Então a gente tinha o Flamengo curtindo a vida, doidado, o palmeirense ali sofrendo. Malvadão. O Palmeiras ali sofrendo, sabe? Quase perdendo emprego. De repente, a coisa virou. Flamengo capenga e o Palmeiras lá em cima. Vamos ver como é que vai chegar no dia 26 de novembro. 27 de novembro. No sábado. Então, Palmeiras. E aí, Miller? Sem dúvida nenhuma, Michele. O Palmeiras, né? O Palmeiras está muito bem agora. Por quê? Tudo tem um porquê no futebol. O Palmeiras está bem porque os seus principais jogadores voltaram a jogar bem. Em especial o Dudu. Porque ele foi reposicionado na sua posição original, que é aberto, e ontem foi o melhor jogador da partida junto com o Felipe Melo. O Flamengo, por outro lado, deixou de jogar bem por algumas razões bem consistentes. Principalmente, os melhores jogadores do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique, estão machucados. E os dois
Sem os dois, o Flamengo é um time normal. É verdade. Participe mandando vídeo pelo WhatsApp, vídeo de até 10 segundos com o celular deitado, não é com o celular de pé, é deitado, 994791633. Responda a nossa enquete aí, ó. Quem é que tá com o futebol mais bonito agora, Palmeiras ou Flamengo? Você pode ganhar esta maravilhosa caneca do Gazeta Esportiva, mostra a caneca aí. Que eu tenho. O livro do Paulo Sérgio, Transformado para Vencer. O livro do Paulo Sérgio que eu esqueci, não tá no camarim, você também não trouxe, né? Você já começou a ler? Tá com sede, Celso? O que tem aí pra você tá bebendo? É água. Ah, é nada. Ai, é nada. Isso aqui é chá de camomila? O que é isso aqui? Ah, sei não, hein? Ó, tô brincando. Atenção, pessoal! Vem aí a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Ah, tem que ter essa música. Tcharam! Cobertura especial da TV Gazeta. Inscrições estão abertas. Entre no site sãosilvestre.com.br, preencha o cadastro, efetiva a inscrição. É bom ficar esperto porque as vagas são limitadas, a vida tá voltando, o ritmo tá voltando. Tá com dúvida? Acesse sãosilvestre.com.br, tá? Tem o QR Code aqui, ó, dá pra entrar no QR Code e já fazer o cadastro rapidinho. Vem participar com a gente da mais tradicional corrida de rua da América Latina. A gente vai estar todo mundo trabalhando, né, Celso? Exato. Celso escalou todo mundo, ele se escalou, me escalou e toda a galera vai trabalhar, vai ser muito bacana, viu? Vamos correr e deixar 2020 e 2021 para trás. Não é? Para não olhar mais, não esquece. Olha, Atlético Mineiro e Flamengo viram a chavinha nesse meio de semana, porque o assunto é Copa do Brasil. Isso mesmo, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense depois do empate no primeiro jogo e o Galo está praticamente garantido com a goleada no jogo de ida sobre o Fortaleza. Conta mais, José Paz, direto da nossa Central de Esportes. Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Bora falar então de Atlético Mineiro e de Flamengo, essas duas equipes que entram em campo amanhã. O Flamengo para pegar o Atlético Paranaense, o Galo para pegar o Fortaleza lá no Castelão. Os jogos de volta aí das semifinais da Copa do Brasil. Atlético Mineiro, vamos falar um pouquinho do Galo primeiro. O Mariano tá recuperado aí de uma pubalgia, tá naquela transição para o campo, né, o lateral direito do Galo, mas não deve jogar amanhã. O Guga deve ser mantido ali pelo técnico Cuca na lateral direita do Galo. Já o Zarate, o jogador argentino, meio atacante do time do Galo. Esse pode ser que seja poupado porque ele tá pendurado, então o Cuca deve mexer um pouquinho ali no meio de campo, no ataque também do Galo. O Cuca tá muito preocupado com esse jogo, viu, Michele? Porque já tá todo mundo dando aí o Atlético como classificado. Fez 4-0 na primeira partida, mas o professor Cuca tá com cautela para este jogaço de amanhã. Hoje o Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, deu entrevista coletiva e falou sobre esse jogo de amanhã lá no Castelão. Diga, Júnior Alonso! Uma vantagem importante, 4-0, mas temos que manter a seriedade, a humildade para o jogo da manhã, né? É um jogo muito importante. Temos que trabalhar da mesma maneira, com muita seriedade, intensidade o tempo todo e poder fechar o jogo, já pensar um jogo seguinte, né? Temos que ter também o respeito pelo adversário. Temos um jogo que pode ser importante para o jogo do sábado, né? Conseguir uma vitória de amanhã, trabalhar para isso. Tem jogadores que podem ter a possibilidade de jogar também, então todo mundo está disposto a fazer um grande trabalho no dia de amanhã. Tá aí a palavra do Júnior Alonso. Esse jogo que ele citou aí do próximo sábado é Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão lá no Maracanã. Jogo que promete demais, né, Michele? Uma informação importante, ó. Nunca um time que fez 4-0 no jogo de ida na Copa do Brasil tomou a virada no jogo da volta e acabou eliminado da competição. Então o Galo tá com a faca e o queijo na mão aí para se classificar para a grande decisão da Copa do Brasil. Falando agora do Flamengo, o atacante Pedro passou por uma artroscopia no joelho direito, corrigiu um problema no menisco, já teve alta hoje, deve começar a fisioterapia amanhã e a ideia do Flamengo é ter esse atleta prontinho
para a grande decisão da Copa Libertadores da América no próximo dia 27 de novembro, lá em Montevidéu, no Estádio Centenário contra o Palmeiras. Então o Pedro vai ser preparado para esse super jogo. O governo lá do Uruguai já liberou aí 75% de ocupação do Estádio Centenário, então 45 mil pessoas poderão acompanhar esse jogo em loco, presencialmente, lá do Estádio Centenário. O Flamengo, que está bem demais na Copa do Brasil, fez 7 jogos, ganhou 6, marcou 18 gols, tomou só 2, Michele. Então, jogos que prometem amanhã na Copa do Brasil. Volto contigo, um beijão para todo mundo aí. Beijão, Zé Paz. E aí, qual a expectativa para essas semifinais e quem chega aí na final? Com todo o respeito que merece o Fortaleza, os 4-0 que o Atlético Mineiro impôs lá no... Já foi. Sabe? Não Já tem como. foi. Não foi. Por mais que você vá futebol, não, é o padrão do time, é a qualidade do time. Eu não consigo imaginar o Atlético tomando uma goleada do Fortaleza. Já o Flamengo, do jeito que a coisa vai, sabe? Não, mas Celso, eu vejo assim de uma outra maneira. O Atlético, eu concordo com você, o Atlético já está classificado. 4-0, na regularidade que o Atlético está, e outra, os desfalques do Atlético, Michele, são desfalques pontuais. Perde o Zaratio, mas tem o Zafarino, né? O venezuelano que joga muita bola. Savarino, não é? Isso, joga muita bola. Zavarino. Quer dizer, então são desfalques pontuais. Savarino. Isso. Agora, o Flamengo é o seguinte, o Flamengo conseguiu um bom resultado, um grande resultado na Arena da Baixada, vai para o Maracanã amanhã, ô Celso, volta Gabigol e Bruno Henrique. Bruno Henrique é metade do time, até sem Arrascaeta, o Bruno Henrique é decisivo. Eu também acho. Você tem uma ideia, o paradoxo do futebol, né? O melhor ataque do campeonato hoje é o Flamengo. É o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E não vai ganhar o título brasileiro, porque já é do Atlético. Então o Flamengo, para mim, ele vai para a final com o Atlético. Se joga completo, ele ganha do Atlético. Mas se joga sem Arrascaeta e Bruno Henrique, o Atlético vence fácil. E os mais novos, parece um velhão, né? Os mais novos não têm ideia da rivalidade entre Flamengo e Atlético que vem desde 1980. Daquele fatídico apito do Wright, né? Não tem ideia. Numa final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo de Zico, Adílio, André... O Wright simplesmente expulsou 5 ou 6 jogadores do Atlético. Isso foi para a Libertadores. Exato, também. Que aí a rivalidade se estendeu por lá. Ele pisou no tomate ali. Já quero saber do Miller se dá para o Palmeiras ganhar esse Brasileirão, tá? Daqui a pouco ele responde. Olha, depois do gol sofrido nos acréscimos do jogo contra o Inter, tem muito torcedor do Corinthians pistola com o goleiro Cássio. Tem razão para tanta crítica assim? O Inter empatou no finalzinho e a galera tá pesando na do ídolo Cássio, que para muitos, inclusive do nosso Mesa Redonda, falhou no gol marcado por Gustavo Maia, lá no Beira-Rio. Porque era um chute perfeitamente defensável. Tanto é verdade que ele deita no chão, eu nunca vi. A bola vai em cima, ele está deitado, esticado no chão. O camisa 12 ainda levou o 3º cartão amarelo e não enfrenta a Chapecoense no duelo da próxima segunda-feira. Tempo para esfriar a cabeça em meio a tantas críticas. Críticas, aliás, que na semana passada vieram da boca de um outro ídolo do clube. Cássio, vem cá, você não sabe jogar com os pés. Você não sai do gol. Você tá um pouquinho largo, do goleiro. Campeão nosso, história brilhante, ídolo, mas se não tá numa boa fase, tem que escutar. A idolatria e a história de Cássio são inquestionáveis, mas o que dizer do momento do goleiro? Pegando atuações recentes, ele falhou contra o Sport, quando o time teve a série de 10 jogos de invencibilidade interrompida, mas salvou na vitória sobre o Fluminense? Seriam cobranças exageradas em cima de um dos maiores ídolos do clube, jogador que mais atuou na temporada e chegou à marca de 35 partidas consecutivas no último domingo? Segunda-feira, por forças maiores, ele passa o bastão. Mas e depois? E aí? E aí? As pessoas têm uma memória muito curta. Não, Celso, assim, a gente entende. Cássio, goleirão, pra mim, o maior goleiro da história do Corinthians. Só que assim, ele ainda é. Bom, ele não tem substituto no Corinthians. Se você fizer... Mas às vezes não tá no bom momento. Se você fizer sobre um outro ângulo, no número de defesas importantes que ele faz nos jogos,
você vai ver que ele ainda assim é muito importante, que ele já salvou o Corinthians muitas vezes. Sim. É aquela história que quando salva, nada mais do que obrigação. E para o goleiro é tudo mais complicado. Se o atacante vai lá, perde um gol cara a cara, sabe, manda a bola na trave, manda na lua, ninguém lembra. Agora o goleiro falhou, assim, o Cássio ele merece respeito. Não, ele tem O Cássio respeito. ele é o principal goleiro da história do Corinthians, com todo respeito ao Ronaldo, com todo respeito ao Dida, com todo respeito a Gilmar dos Santos Neves, é o maior goleiro da história do Corinthians. Então, eventualmente, falhou. O Oliver Kahn falhou na Copa de 2002 e foi o principal protagonista para a Alemanha chegar à final. Só que na hora as pessoas falam tanto, foi injusto ser melhor da Copa, melhor... Ele salvou a Alemanha em todos os jogos da Copa. Então, sabe, aquela história do que o goleiro é um desgraçado onde ele pisa no nasce-grama, faz muito sentido, porque falhou, a culpa é do Cássio. Assim, com todo respeito, falta respeito ao Cássio. Celso, E outra mas coisa, uma coisa e vendo também é uma o coisa, Marcelinho outra falar lá coisa. também, publicamente, poxa vida, Marcelinho já foi jogador, sabe, ele sabe... Ele é jornalista, Celso, ele também Tudo tem bem, direito a ter opinião. mas a maneira, sabe? A maneira eu acho desrespeitosa. Aí pode ser. Eu acho Pode desrespeitosa. ser um Não é a tom. crítica. O tom. É o fala, tom. Fala, Miller. Miller fala que eu quero te ouvir desde domingo. Você me mandava só no zap aqui, dando a sua opinião. Não, acho que o goleiro, Michel, em especial o goleiro, ele sempre vive nessa gangorra, né? Hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Hoje ele fecha o gol, amanhã ele falha numa partida decisiva, uma partida difícil. A gente tem que ver que o Cássio sempre fechou o gol em partidas decisivas, né? Eu acredito que, como as pessoas não têm muita coisa o que falar do Corinthians, aí vai falar do Cássio. Eu já mandei uma mensagem para você. O Cássio, para mim, não falhou. Ele abaixou, quando ele abaixa, ele diz assim, não dá para chegar. Então ele reconheceu que não dava para chegar naquela bola, porque foi um chute perfeito. Tipo, ele desistiu? Sim. Na hora que ele abaixou. Porque foi um tiro muito certeiro. Você lembra do Roger Federer? Sim. O Roger Federer, o adversário tênis? joga uma bola ali, ele não vai. Porque ele sabe que ele não vai Ele chegar. nem vai. O Cássio foi a mesma coisa. Olha lá o lance, ó. Exatamente, ele reconheceu que o chute era indefensável. Eu tive a sensação de escorregão, né? Não muita gente- escorregou, não Celso. escorregou, não escorregou. Veio o lance, ele abaixa. Porque ele tá dizendo assim, essa bola não dá pra chegar. O chute foi um chute certeiro, foi um chute perfeito do jogador do Inter. Ó, olha, Ele fez uma defesaça. No antes, jogo né? anterior, aquele jogo lá, aí foi falha. foi falha do esporte. Ali foi falha, que passou dentro da mão dele. Aí sim. Mas olha lá aquele lance. Olha só o chute onde foi. É um chute, Michele, onde dificilmente o jogador acerta duas vezes. Não, e você vai, é muito simplista pegar na falha final, mas tem a falha do cara que deixa o cara chutar, que não cerca, sabe? Que então, se é pra culpabilizar, então culpa por setores, mas tudo aí, que, Celso, todos que participam da jogada. Ô, Celso, aí entra uma outra situação. Por que o setor defensivo do Corinthians deixa o adversário chutar? Aos 49 do segundo Mas porque tempo. confia no goleiro. Faz um pênalti, né? Você tá entendendo? Mas Então- não dá, então aí seria falta. Ô, Michele, tinha certos goleiros na minha, tinha certo goleiro na Mas minha o Cássio época, defende. tinha certos goleiros na minha época que a gente dizia assim, ó, não vão deixar o adversário chutar, porque tudo que chutar entra. É verdade, recebe, né? Olha, bora lá pro Parque São Jorge. Então, peraí, o veredito foi o quê? Cássio? Pra mim, ele não falhou, ele não está em uma fase, entendeu? goleirão. O Corinthians não tem muito assunto polêmico, as pessoas querem pegar no pé de uma pessoa que não precisa pegar no pé. É isso aí. Tem que reverenciá-lo. Assim, eu acho que o Cássio tem crédito, ponto final. Marcelinho exagerou na crítica? Por ser um ex-jogador, sim. Tá. Jonas Campos, ainda no assunto Cássio, quem deve ser o substituto do gigante no jogo de segunda que vem contra a Lanterna Chapecoense. Boa noite. Boa noite, Michele. Para você, para o Celso, para o Miller, que até citou o fenômeno Roger Federer. Gostei, hein, Miller? Prazer enorme falar com vocês, com todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Esse assunto do Cássio tá rendendo, viu? Aqui no Parque São Jorge é o assunto do momento aí, essa, teoricamente, fase do Cássio, né? Vamos pontuar aí que foi uma falha contra o Internacional, mas o goleiro vinha numa sequência boa, claro que não é o Cássio de 2012, mas vinha numa defesa boa, tanto é que o Corinthians ainda está entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que o Cássio está fora, né? Tomou o terceiro amarelo, está fora do duelo da próxima segunda-feira contra a Lanterninha Chapecoense. E aí são 4 candidatos brigando por essa vaga que a gente coloca aí na tela, gente. Matheus Donelli, jovem goleiro, 19 anos,
uma opção para assumir a vaga do Cássio. Guilherme Castellani, de 21 anos, também brigando por essa vaga. Kaique França, esse um pouquinho mais rodado, 26 anos, também brigando. E o recém-chegado Carlos Miguel, goleiro de 23 anos. Esse é um gigante, tem mais de 2 metros de altura. Os 4 goleiros que brigam por essa posição do ainda titular absoluto Cássio, mas o fato é que quem sai na frente dessa briga, até pelas partidas que já disputou nessa temporada, é o jovem Matheus Donelli, apenas 19 anos, invicto como profissional. Fez 4 jogos, 3 no Campeonato Paulista, entrou no decorrer de uma partida da Copa Sul-Americana, ainda não perdeu, inclusive se entrar em campo contra a Chape, passa a ser o goleiro mais jovem da Série A na temporada de 2021. Donelli, que é também campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, deve substituir o Cássio na segunda-feira contra a Chapecoense, jogo que marca a volta dos 100% do público em Itaquera, né? Capacidade liberada aí para 100%. Então o garoto vai ter também esse primeiro contato com casa cheia na Neoquímica Arena. E uma última informação do Corinthians: volante Gabriel, julgado no STJD pela expulsão contra o América Mineiro após o apito final, né? Levou um amarelo, depois foi reclamar com o árbitro e acabou levando o vermelho. Tomou só uma advertência, como já cumpriu os jogos iniciais de suspensão, está liberado e pode inclusive enfrentar a Chapecoense. Michele, mas sobre o gol, Donelli deve substituir o Cássio na segunda-feira. Beleza, olha lá, 19 aninhos, vai ser recebido nos braços da Fiel. Palmeiras agora, hein? Chegou a hora do Palmeiras. Era para eu ter falado isso antes, mas agora chegou. O Palmeiras tentou, buscou, criou muitas chances e conseguiu a virada contra o Sport. Partidaça. Terceira vitória seguida do Verdão, que assumiu a vice-liderança. 13 mil palmeirenses botando fogo no Allianz Parquinho. É um sossego para mim estar ali no campo, porque já sei que os meus jogadores vão entregar tudo lá dentro, porque a torcida assim o cobra. Já sobrou até para você, né, Abel? A torcida do Palmeiras é chata, é a torcida do amendoim e não sei o quê, vão fazer isto e vão fazer aquilo. Até agora só tenho coisas boas a dizer. Agradeça também ao Luiz Adriano, que sem querer querendo fez, por que não, as pazes com a torcida. Da provocação ao aplauso. Vale para jogador, vale para treinador, assim é o futebol. Como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir. Engoliu a seco aos 3 minutos, quando o Sport abriu o placar com Leandro Bárcia. Eu já vos disse que não sou o treinador perfeito, cometo muitos erros. Às vezes faço mal as minhas escolhas. Antes da ótima escolha do intervalo, quando o Abel colocou Scarpa no time, o Palmeiras já apertava o Sport, criando inúmeras chances para empatar o jogo. Acho que nós fizemos 36 finalizações no jogo. Isto demonstra muito a agressividade e a atitude mental desta equipa, que contradiz alguns que querem catalogar a nossa equipa como uma equipa que defende. Não, é uma equipa equilibrada. Abel Ferreira, tido como retranqueiro, seria então o mais ofensivo dos treinadores? Eu, se pudesse jogar com 11 centroavantes, eu jogava com 11 centroavantes. Só de colocar mais um meia no time já ajudou bastante. Foram de Gustavo Scarpa os cruzamentos para os 2 gols do Verdão, o do empate com Luiz Adriano e o da virada no apagar das luzes. 2-1, avante palestra, graças também a Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco. O jogo ainda pertence aos jogadores, não aos treinadores. Eu sei que os treinadores são mandados embora, eu sei que os treinadores são os criticados, mas o jogo ainda pertence aos jogadores. Bela partida do Palmeiras, Fernandinho, conta aí. Foi, aí que está o detalhe. Quando joga bem, você tem que elogiar. O Palmeiras ontem, acho que, não me lembro exatamente, agora me fugiu. Acho que desde 2013 o Palmeiras não conseguia tantas finalizações no jogo. 36 finalizações contra 5 do Sport. Sabe, especialmente no... E olha, o Sport, apesar de estar lá embaixo, tem uma defesa forte, não é uma defesa ruim, não.
E o Palmeiras criou oportunidade, chutou a gol. Tem vitórias que merecem críticas, tem derrotas que merecem elogios. E essa foi uma vitória com mérito, sabe? O Palmeiras poderia ter feito muito mais. O goleiro do Sport, ele era o nome do jogo. É um pecado de tantas defesas que ele fez. Mas, enfim, pelo volume de jogo, o Sport não ia aguentar por muito tempo mesmo, Mila. Foi uma partidaça do Palmeiras, não só para conseguir... O Palmeiras hoje é vice-líder do campeonato, mas pelo moral que traz, sabe? Pela confiança que traz. Então é um Palmeiras, de novo, competitivo, forte. Aquele Palmeiras que a gente sempre quis ver. E aí, Miller? Olha, Michele, no futebol, uma coisa é você abrir o jogo, outra coisa é você estar aberto para receber a bola. Então o Palmeiras ontem fez essas duas coisas perfeitamente. Por quê? Porque ele começou com o Dudu, o Rony e o Luiz Adriano. Eu falei para você, esse ataque para mim é o perfeito. É o perfeito ataque do Palmeiras. E os três jogaram bem. Eu acho que nem deveria ter tirado o Rony e nem o Luiz Adriano, até porque o Luiz Adriano fez o primeiro gol, né? De empate, e depois os Palmeiras com aquele rolo compressor. Mas o fato determinante, Michele, são duas coisas que me chamam a atenção ontem, além do Palmeiras ter jogado bem. Mas por que jogou bem? Jogou bem porque o Felipe Melo, ele assumiu a liderança dentro de campo do Felipe Melo do ano passado. Que partida do Felipe Melo. Exatamente. Segunda coisa, quando ele deixou o Dudu aberto na sua intenção, na sua posição original, o Dudu ontem voltou a ser o Dudu antes de ir pro Catar. De outrora. Exatamente, o Dudu arrebentou. Dudu 1 contra 1, partindo. Ele fez o óbvio, que é o que ele gosta e sabe fazer. Partir pra cima do adversário em velocidade. É ali que ele tem que jogar. Ele passou por todas as bolas que ele pegou, ele passou pelo adversário e criou perigo para a defesa do Sport. O melhor jogador do Sport foi o goleiro, que fez grandes defesas. Foi mesmo. Se fosse um placar de 4, 5-1, seria um placar normal. Então a derrota ficou barata para o Sport, porque o Palmeiras mereceu a vitória a partir do momento que tomou o gol. Aí o Palmeiras se engrandeceu, o Palmeiras se agigantou na dinâmica de jogo e eu falei assim, será que ele vai tirar o Dudu? Se ele cometer esse erro, ele vai matar o ataque do Palmeiras. Ele não tirou o Dudu. Ainda bem. Aí o Dudu arrebentou com o jogo. Foi um principal jogador da partida. Agora, quando o Luiz Adriano faz o gol e depois aí xingou ele, é certo ou errado? Como é que fala? No calor? No calor da comemoração, do gol, de sair de dentro, aquela coisa toda, aí ele foi mal. Não precisa fazer isso. É uma briga que ele nunca vai vencer. Você já fez assim? Não, absolutamente. Porque com a torcida tua, você faz o gol, manda beijo, comemora. Faz o coração. Faz a sua cara. Ele foi, Tanto é que os jogadores de reserva, do banco de reserva, falam assim, cala a boca, fica quieto, você fez o gol. Eu até entendo o componente de revolta nele. Mas nessa hora, talvez... Mandar a torcida calar a boca não é legal. Você manda do tá adversário. Você manda manda do adversário, não a própria, né? Certas coisas, assim, uma pouca diferença, ela é determinante na vida de um jogador. Por que eu tô falando isso? O Felipe Melo ontem, ele arrebentou. Não só pelo gol. E interessante que quando a diretoria, assim, erroneamente, disse para ele há 6 meses atrás, olha... Não vamos renovar teu contrato. O que ele fez? Se agigantou. Ontem ele dizia assim, fez um partidaço. Não vão querer ficar comigo? Mas vocês vão ver o que vocês estão perdendo. É isso aí. Eu já falei isso e vou repetir, eu falei isso no Mesa. Se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu ia rever o que ele falou, essa decisão. Tem que renovar com o Felipe Melo. Porque se não renovar com o Felipe Melo, eu gostaria de ter ele no São Paulo, no Morumbi. O Felipe, ele tem... A tia Leila vai chegar, e o Felipe Melo, apesar de tudo, né, tudo que a gente já questionou, mas você tem que analisar campo. Sim, pô. Visão de jogo, passe em profundidade, capacidade de marcação, liderança, intensidade. Felipe Melo fez um partidaço ontem. Eu acho que não dá pra perder um jogadorzão desse, não. Mas como que você vai perder? Não dá. O Fabinho no Cruzeiro, ele tem 41 anos e joga ainda em alto nível. Tem lenha aí pra queimar, claro sem dúvida alguma. Eu renovaria. Assim, com a partida que ele fez ontem, eu renovaria. Renova com ele, tá? Renova com ele. Tá pagando muito? Não sei, negocia, mas renova com ele que ele é bom, Leila. Tô dando a dica. Contato agora com a Academia de Futebol Alexandre Silvestre. Por que cargas d'água o Abel não coloca o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa juntos no time? O que acontece? A conjunção astral? Fala, Silver. Boa noite. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Tô brincando, Michele. Já eu falo disso. Antes, eu quero só dar a notícia do dia aqui no Palmeiras, que foi o desligamento do Edu Dracena, que como jogador do Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro.
estava com uma espécie de diretor adjunto aqui no clube, um assessor técnico fazendo ponte entre meio campo, entre comissão técnica, diretoria e elenco de jogadores. O Edu Dracena vai para o Santos, deve assinar com o Santos nas próximas horas, vai ter um cargo muito mais forte, vai ser o homem forte, o executivo de futebol no Santos. Hoje o Edu se despediu da galera por aqui, agradeceu ao Verdão por tudo, e ele terá certamente muito mais trabalho e mais responsabilidades lá no Santos Futebol Clube. Voltando a falar desse Palmeiras, como vocês disseram aí, jogou uma grande partida, muito volume ofensivo. Eu tenho a impressão que o Abel está nas últimas partidas soltando mais o time. Ele está abrindo, recuando o Felipe Melo, abrindo os zagueiros, empurrando os laterais lá para frente. Contra-ataque muito rápido, com velocidade de um lado com o Rony, do outro lado no drible com o Dudu. Os dois estão mudando de lado também direto no primeiro, no segundo tempo. Então o Abel está soltando o time. E aí fica essa questão, né? Porque o Celso sempre aborda. Por que não os dois meias, como ele já jogou com os dois meias, Scarpa e Rafael Veiga? Aí o Abel respondeu diretamente, de forma bem objetiva, a essa pergunta. Vamos dar uma olhada. Eu gosto de jogar com 3 tipos de médios. Um 5, um 8 e um 10. E nós temos um 5 Felipe Melo ou um Danilo Barbosa. Temos um 8 que pode ser um Patrick, pode ser um Danilo Oliveira. E temos 2 10, que é o Scarpa e é o Veiga. E como eu só posso escolher 3, e quando quero que a equipa fique mais aguda, porque para mim o futebol é uma orquestra, não dá só para ter pianistas dentro, é preciso ter uma equipa equilibrada. É assim que eu vejo o futebol, não tem todos que ver igual a mim, é assim que eu vejo. E se a equipa precisar de ser mais aguda, mais agressiva ofensivamente, nós temos que ter jogadores no banco que nos tornem a equipa mais agressiva. E portanto o Scarpa dá-nos isso, ou o Scarpa ou o Veiga, alternando. São 2 jogadores que têm tido muito rendimento. Hoje foi preciso se tornar a equipa ainda mais agressiva e eu tirei um 8 e meti mais um 10. Portanto, como já fiz o contrário noutros jogos em que estávamos a ganhar, e tirei um 10 e meti mais um 8 e joguei com um 5, com o Patrick e com o Danilo e com o Filipe por trás. Então, para mim ficou bem claro, é de acordo com a necessidade, o jogo que está transcorrendo em campo e também de acordo com o adversário. Não sei o que vocês pensam aí, próximo adversário do Verdão, por falar nisso, é o Grêmio fora de casa, o Grêmio seriamente ameaçado de rebaixamento. O jogo vai ser domingo em Porto Alegre. Silveira, eu vou perguntar aqui do Veiga e do Scarpa juntos, mas o Marco Jardim, que é o nosso Marco Antônio Jardim, que é nosso telespectador, que acompanha há tanto tempo aqui, ele falou o seguinte, ó, só para lembrar que a bola bateu no Luiz Adriano e entrou, o gol foi sem querer. Não devia mandar a torcida calar a boca. Ele tá bravo. Até por isso ele poderia realmente, fosse um gol de placa, tem que ser dribla 10. Exatamente, então foi ali. Ó, sobre Rafael Veiga. Assim, meu respeito, mas eu discordo. Tanto que o Veiga e o Scarpa jogaram juntos, o Palmeiras teve uma sequência de 9 vitórias seguidas. O Scarpa era, inclusive, o melhor jogador do campeonato ali ao lado do Hulk. Então funciona, claro que funciona. É uma opção dele e a gente tem que respeitar. Ele monta o time e ele escala. Agora ele vai ter que manter essa postura. Mas que dá jogo, imagina. Sim, até porque na partida de ontem ele poderia ter tirado o Luiz Adriano e colocado o Veiga. Fechado o Rony no meio e o Scarpa aberto junto com o Dudu. Quer dizer, permaneceria com qualidade e com ataque rápido. Até porque o Scarpa entrou bem ontem, entrou muito bem e finalizando, chutando, que é o forte dele. Quer dizer, ele tem números maravilhosos no Palmeiras, mesmo não jogando. Um dos caras que com maior assistência, um dos artilheiros, poxa vida. Porque tem que fazer justiça também, Michele, ao Piquerez. Ele entrou em forma e está jogando bem. Não só ontem, os vários jogos que eu já vi ele jogando muito bem, porque está em ritmo de jogo. Moral da história, Palmeiras está fazendo tudo para chegar confiante e forte na final da Libertadores, que é o que importa. Olha, se tá difícil para o São Paulo fazer gol, sem os estrangeiros do time, a coisa piora ainda mais. Dá uma olhada. Como já é sabido, o São Paulo tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. E no tricolor, os poucos gols marcados têm sido feitos pelos gringos. Os brasileiros não andam com a pontaria muito boa. O último sem ser estrangeiro a marcar um gol pelo tricolor foi o atacante Luciano, lá no dia 19 do mês passado contra o Atlético Goianiense.
Os últimos 4 gols do São Paulo na temporada foram feitos pelos argentinos Rigoni e Caleri. Coincidência ou não, no último jogo, os dois não estavam em campo e o placar tricolor ficou em branco. Derrota para o Bragantino. Se isso é apenas uma coincidência, não sabemos. Mas a boa notícia é que domingo contra o Inter de Porto Alegre no Morumbi é bem provável que os gringos recuperados de contusão voltem ao time. E o ataque são paulino deve ser formado por 3 atacantes. Os 2 argentinos, mais o brasileiro Luciano. Já a galera tricolor não está preocupada com a nacionalidade do artilheiro. O que ela quer mesmo é ver a rede balançar para que o São Paulo se afaste definitivamente do fantasma do rebaixamento. Acham que o Rogério Ceni vai conseguir colocar esse ataque do São Paulo no caminho da verdade, da retidão e do gol? Porque tá uma tristeza. Não, finalizando o time tá, agora só falta acertar a vontade. Tá, mas aí finalizar eu finalizo, né, Celso? Não, com o Crespo o time não finalizava, o time não criava. É uma outra história. Com o Rogério, pelo menos, já está criando, já está finalizando. Cadê uma bola aí? O Miller podia dar uns chutes aqui para explicar. Eu dou um chute e o Miller dá um chute. Porque eu posso finalizar, o Miller pode finalizar. Mas tem a diferença, só que o Miller vai, né, dar na gaveta, você vai mandar na câmera. Vai ser um prejuízo danado. É melhor você não brincar com isso. Não, mas eu quero mostrar que tem que ter categoria, né, Miller? Fala. Ô, Michele, sabe o que acontece? O São Paulo, aí são coincidências da bola. Os estrangeiros não estão, não fez gol, são coincidências da bola. Naquele gol que perdido pelo Pablo, ali foi precipitação dos dois. Um atrapalhou o outro. Até porque, se você vê o lance muito bem, Celso, o Luciano tá vindo de lado e o Pablo tá de frente. Então a prioridade é dele. Se você olhar o pé da letra, tá mais pro Pablo que está de frente do que eu que estou de lado. Quer dizer, entendeu, Michele? Entendi. Então, um atrapalhou o outro, por isso que teve aquele gol perdido. Então, eu acredito que o São Paulo hoje depende muito de individualidade. Do Rigoni, que o jogador finaliza bem com a perna esquerda. Ele tá machucado. Provavelmente ainda não vai voltar. O Caleri também não vai voltar na próxima partida. O São Paulo joga domingo, tem a semana cheia. Toda pra treinar. Exatamente. Então o que acontece? Vai pegar o Inter em casa, o Inter tem um ataque bom, mas tem uma defesa fraca. Então o São Paulo tem que explorar isso. Agora, como o São Paulo não tem jogador de ataque de velocidade, o São Paulo é posse de bola por dentro para poder finalizar. Pode ver, todas as jogadas do São Paulo praticamente, elas começam por dentro e terminam por dentro. Não é vertical. Não é vertical do lado. Então o que acontece? Não vai pela lateral. O São Paulo não tem alternativa. Só se é um tipo Exatamente. O Rojas poderia ser esse jogador, mas não poderia, mas o Rojas não é um jogador confiável para decidir. Então o São Paulo depende desses dois jogadores, Caleri e Rigoni, que estão machucados, porque o São Paulo é um time que só sabe jogar por dentro. Bora lá para Barra Funda, Osmar Garrafa tá chegando porque ele tá ansioso para falar sobre sobre o Daniel Alves. Vira e mexe, o assunto volta, né, Garrafa? O que rolou dessa vez? Boa noite, queridão. Boa noite, Michele. É impressionante, né? Eu penso que a minha vida vai seguir normalmente, aí vem sempre alguém com a história do Zé do Batuque pra lá, Zé do Batuque pra cá. E domingo no Mesa Redonda, o Muricy Ramalho deu uma entrevista muito legal pra gente. E eu até perguntei, né, porque eu não havia ainda tido a oportunidade de ouvir o Muricy falar sobre a saída do Daniel Alves. O Muricy, ele acabou sendo muito claro, correto, dizendo que o São Paulo errou com o Daniel Alves no aspecto financeiro, mas também colocou o pensamento dele como torcedor da forma que o Daniel Alves agiu com o São Paulo. Vamos acompanhar um pequeno trecho. As declarações não caíram bem, né? Não é só para a nossa diretoria, não. A torcida, cara, porque a gente facilitou a ida dele para a Olimpíada, entendeu? A gente não criou nenhum problema, cara. Como a gente podia criar, porque ele era um jogador muito importante para nós. A gente podia bater o pé e brigar lá, tentar brigar pelo menos, né? Mas não fizemos isso, entendeu? A gente respeitou o sonho dele, sabe? Aí você receber aquelas palavras, eu acho que foi dura demais. Eu acho que ele até se arrependeu disso, né? Porque não foi legal. Não foi legal. Agora, a dívida que fizeram com ele, Garrafa, não dá, né, cara? Os clubes têm que ter mais responsabilidade, né, meu? Não dá para contratar um jogador desse tamanho
e você não cumprir com as obrigações, entendeu? Então, os dois lados falharam. Ou seja, não está dando para separar o Daniel Alves do São Paulo ainda, Michele. Tanto é verdade que o popular conhecido Zé do Batuque abriu a caixinha lá na rede social. É assim que fala, né? Abriu a caixinha. Vou abrir a caixinha para perguntas. E aí, claro, veio de tudo, né? Veio várias perguntas da vida pessoal, particular, mas obviamente do São Paulo. Perguntaram se ele trocaria de clube, jogaria no rival do São Paulo, se ele está chateado com o São Paulo, se ele... O termo é remelou com o São Paulo. Daniel Alves respondeu. Vamos ver como é que foi isso. Não. Gostaria que o final tivesse sido de uma maneira diferente. Mas como bons seres humanos que somos, nem tudo sempre sai como planejamos. Mas sempre agradecido. Não. Não jogaria. Respeito todos os clubes, todas as suas histórias. Mas sou tricolor. Não estou de acordo, mas respeito opiniões, apesar de que não esteja de acordo. Tá aí, o Daniel Alves dizendo que respeita aqueles que entendem que ele não teve uma passagem legal, de que não jogaria no rival. Enfim, falando um pouquinho mais do São Paulo, o São Paulo ainda tem essa ligação, esse vínculo com o Daniel Alves. E sobre o time, só para complementar, São Paulo pega o Inter, Caleri e Rigonen devem ser novidades na partida do final de semana ao lado do Luciano, como a gente destacou na matéria anterior. E o Zé do Batuque continua sendo assunto, Michele, ele tá só na boa, só no Batuque, Michele. Só no Batuque, valeu, Garrafa. Olha, Rigonen e Caleri devem jogar, hein, que beleza. Sobre o Daniel Alves, o que você achou, Miller? Olha, Michele, o São Paulo vai estar ligado ao Daniel Alves até a última parcela da dívida que tem com ele. Ué, isso é simples. Agora, é claro, né, que são opiniões diferentes, entendeu? Para mim, o São Paulo mais errou com o Daniel Alves do que o Daniel Alves com o São Paulo. Para ser bem claro. Então, quando os dois erraram, eu não concordo com a declaração do Muricy. Tá. Respeito, mas não concordo. Acho que o São Paulo mais errou com o Daniel Alves do que o Celso. É isso aí. Do que o Daniel Alves com ele. Tipo assim, você compra o carro que você não pode pagar, peraí. Como é que faz? E outra coisa, Garrafa, chega de Zé do Batuque, deixa o cara. Vira Batuca, não é negócio. Aliás, queria só mandar um abraço para Amanda e para o Gabriel que estão assistindo o Gazeta Esportivo agora. Um beijo. Recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite a todos. Se o Flamengo tiver com todo mundo inteiro, sem chance pro Palmeiras. Celso, agiliza aí minha caneca com a Michele, hein? Daniel, aqui de Moema. Abraço. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Aqui é o Anderson de Guarulhos. O Palmeiras está no melhor momento, mas os dois vão chegar igual para a final, no mesmo nível. Michele, manda um abraço pro meu amigo Heleno, que ele é super seu fã. Boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. Aqui é o Paulinho de Poá. Tô aqui com a minha filha Isadora e minha filha Isabel. Dá um oi, Bel. Oi! Então, no momento, eu acho que quem tá jogando o melhor futebol é o Palmeiras, né? Agora o meu Santos aí que tá precisando melhorar. Tá difícil as coisas, né? Uma boa noite pra vocês. Tchau! Tchau, Isabela! E vê da caneca do nosso telespectador. Ele pediu pra mim e já tô fazendo, na frente dele. Qual? Ah, o outro, porque esse não pediu, porque se ele tivesse pedido já tinha ganhado. Não pediu? Tô agilizando a caneca pra você, viu, Tó? Entrega pra ele. Não ganhou não. Não, tá bom, ganhou, vai, nosso telespectador. 10 anos tá ganhado, não? E um abraço pro Heleno, amigo do outro telespectador. Então quem é que ganhou? Cadê a música? Não lembro o nome dele. Mas não lembro Cadê o nome a música? dele. Cadê a música? A música, não, depois a música. A caneca é sua. Pra quem pediu pra agilizar, já tá agilizado. É o segundo telespectador que entrou aí, ganhou a caneca hoje, tá certo? Esqueci o nome dele, mas a nossa produção sabe e vai entrar em contato com você, tá? Ganhou a caneca, tá? E o livro do Paulo Sérgio também ganhou. Olha, a sequência do Santos no Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Amanhã já tem o Fluminense na Vila Belmiro. Chega mais, Mossete. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos acertou a contratação de Edu Dracena para ser o novo chefe do departamento de futebol. Dracena estava no Palmeiras, mas lá ele era um assessor e não participava das grandes decisões do rival do Peixe. Aqui no Santos ele vai ser o homem forte do futebol e só vai estar abaixo do presidente Andrés Rueda
na hierarquia. Dracena chega para ser esse chefe do departamento de futebol, enquanto o técnico Fábio Carille está pressionado. O Santos manteve o técnico para o jogo contra o Fluminense amanhã, mas em caso de novo tropeço, existe sim a possibilidade de mudança na comissão técnica. Mais uma mudança depois da saída do Diniz. É isso, Michele. Um abraço para vocês e até a próxima. Resultado da enquete. Quem está mostrando mais futebol no momento? A maioria respondeu que o Palmeiras. 79% dos votos. Pessoal, muito obrigada, Miller. Muito obrigada, Celso. Tchau. Amanhã, 6 da tarde, tem mais Gazeta Esportiva. Estou esperando, hein? Fique com o Jornal da Gazeta. Tchau.